Eu sou o Gabriel e esse é o nosso quarto vídeo da série de vídeos que antecedem a Páscoa, em que nós falamos um pouco sobre quem foi Jesus Cristo. Ontem, o pastor Paulo falou sobre o que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e esse dia ficou conhecido como Domingo de Ramos. E no dia seguinte, na segunda-feira, Jesus fez outras duas coisas que estão narradas nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. Essas duas coisas são a figueira que foi amaldiçoada e a purificação do templo, quando Jesus entrou no templo em Jerusalém. Hoje nós olharemos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, dos versículos 12 a 17. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Se nós olharmos primeiro para os versículos 12, dos versículos 12 a 14, nós podemos ver que Jesus tem fome. Então Jesus avista uma figueira, e essa figueira tinha folhas. E ele chega perto dessa figueira, procura algum fruto e vê que não existe fruto. De fato, o versículo 13 nos diz que não era época de figos. No entanto, essa figueira estava com folhas, e tendo folhas, provavelmente era para ela ter pelo menos algum pequenino fruto, ou para os figos começarem a nascer naquela época. Só que Jesus chega perto e vê que não há, de fato, nada. Muito provavelmente, aquela figueira era uma figueira infrutífera. Era uma figueira que dava folhas, mas não dava frutos. E por conta disso, Jesus amaldiçoou essa figueira. A partir do versículo 15, nós podemos ver que Jesus entra no templo e se depara com homens que compram e vendem, e cambistas. Os cambistas eram homens que estavam relacionados com a moeda, porque a moeda do Império Romano tinha as inscrições e a figura de César, que era o imperador. E para não profanar as atividades de oferta e adoração no templo, então eles trocavam essa moeda que tinha imagem por uma moeda que provavelmente não havia inscrições, que era uma moeda usada naquele local. E esses homens ganhavam dinheiro com essa troca. E por outro lado, nós tínhamos homens que vendiam animais lá no templo. Esses homens provavelmente vendiam animais para pessoas que iam adorar, só que iam de lugares longes. E que era muito trabalho levar os animais durante toda a viagem. Então, ao invés de levar os animais de casa, eles iam de mãos vazias, chegavam ao templo e compravam o animal para sacrifício lá no templo. Esses homens também ganhavam dinheiro. E é aí que mora o problema. Esses homens profanaram completamente o que era o templo do Senhor. O templo originalmente era um lugar santo, onde se ia fazer sacrifícios, onde existia a confissão dos pecados, onde existia a submissão a Deus e a adoração a esse Deus. E esses homens faziam comércio dentro desse templo. Jesus, no versículo 17, diz que essa casa seria chamada por todas as nações casa de oração. Só que aqueles homens têm transformado aquela casa em covil de ladrões. Se nós formos lá para o livro de Jeremias, no capítulo 7, Deus fala através desse profeta, no versículo 11, é, pois, esta casa que é chamada pelo meu nome um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isso, diz o Senhor. O que Deus fala aqui está relacionado com os versículos anteriores, que citam homens totalmente perversos, corruptos, iníquos, pecadores, que são rebeldes contra esse Deus e que não têm um pingo de submissão a esse Deus. Mas quando esses homens vão ao templo, eles escondem as suas iniquidades, escondem o seu pecado. Eles se parecem santos com os rituais, eles se parecem santos com os sacrifícios. E de fato, eles não o são. Jesus usa esse paralelo e Marcos junta esses dois ocorridos em uma única história,
porque ele quer mostrar um paralelo que é dado entre a figueira e o templo. Se Jesus olha aquela figueira cheia de folhas, mas chega perto e vê que não tem nenhum fruto e fica desapontado, Jesus também provavelmente fica desapontado quando chega até o templo, entra e vê que não há nenhum fruto. O templo só tinha folhas, o templo era infrutífero, o templo não dava frutos. Aqueles homens viviam somente de rituais, viviam somente de sacrifícios e fingiam ser santos. Provavelmente as pessoas que olhavam de fora olhavam para aqueles homens e falavam: nossa, que homens santos, que homens submissos a Deus. Mas o que Jesus vê são homens que fazem comércio dentro da casa do Senhor. O templo não dava frutos. O templo só tinha folhas. Jesus amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira não deu mais nenhum fruto. E Jesus iria amaldiçoar aquele templo também. No versículo 18, nós podemos ver que os escribas e os sacerdotes daquele templo ouviram aquilo que Jesus tinha dito no versículo 17 e planejavam matar esse Jesus. Esses são os frutos que esses homens dão. E Jesus, de fato, mais para frente é condenado, é crucificado, morto. E essa morte de Jesus veio trazer salvação àqueles que dão frutos, mas veio trazer condenação àqueles que são infrutíferos. E esses homens, muito provavelmente, eles foram condenados, porque os frutos que eles dão estão descritos ali no versículo 18. Matar um homem, matar o próprio Jesus Cristo, era um sinal de completa rebeldia ao Deus Criador Todo-Poderoso. Como nós já vimos no vídeo do Panorama de João, se um homem honra a Deus, então ele verdadeiramente honraria ao Filho, ele verdadeiramente honraria a esse Jesus Cristo. Mas uma pessoa que está obstinada a matar Jesus Cristo não pode honrar a Deus de maneira alguma. São homens verdadeiramente infrutíferos, que parecem dar fruto, que têm muitas folhas, mas não dão. Muito provavelmente nas nossas vidas nós podemos encontrar pessoas dessa maneira, ou muito provavelmente nós podemos ser essas figueiras. E temos que cuidar para que o nosso coração não trate a atividade de domingo, a igreja, como esses judeus tratavam o templo. Nós, de fato, temos que ser verdadeiros adoradores. Nós temos que dar verdadeiros frutos e glorificar a esse Deus, honrar a esse Deus. E por isso, eu falo para você, cuide do seu coração. Cuide do seu coração, porque aqueles que dão frutos recebem, de fato, a salvação pela morte de Jesus Cristo. Mas aqueles que são infrutíferos, principalmente aqueles que são como essa figueira, esses receberão a condenação eterna, e ficarão de fora do reino de Deus.